Hoje é o Dia Internacional aí de Combate ao Câncer. Conforme os dados aí do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 80% dos casos de doenças estão relacionados ao meio ambiente. Isso é, viu? Água, terra e ar. Em virtude do Dia Mundial de Combate ao Câncer, os especialistas, eles afirmam que a população pode tomar medidas de prevenção contra a doença no cotidiano, né? Incluindo aí cuidados referentes aos fatores de risco. Para falar sobre esse assunto, né, está aqui recebendo com o maior prazer o doutor André Márcio Murat, oncologista. Bom dia! Nós já brincamos aqui com ele. Ele até falou assim, a última vez que eu vim, estava a Luciana e o Maurício, né? Aí a gente falou assim, bem tranquilamente, o senhor não gostou da gente aqui, não? Se não gostou, é bom a gente resolver antes. É, porque não é comum o ex-apresentador ficar no mesmo programa. Não, mas ele veio só hoje para matar a saudade. É que ele veio dançar. Ele veio dançar. É porque agora ele é apresentador, pastor, e agora ele é dançarino também. Então ele veio mostrar esse outro lado aqui. Mas falando, né, um assunto super real, o fator ambiente tem a ver com essa questão do câncer, doutor? Exatamente, Carol. Por incrível que pareça, as pessoas imaginam que prevenir câncer é uma coisa complicada, onerosa, custosa, complexa, e não é. No nosso dia a dia, nós podemos evitar que ele apareça. A gente sabe hoje que o câncer está ligado, a gente achava antigamente que eram fatores genéticos. Hereditário, né? Isso. Exatamente. Isso corresponde a 15%. A Muito grande pouco, maioria, né? é o que nós fazemos, o que nós comemos, como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Então, eu resumo num tripé, né? Certo. Primeiro é a dieta, questão dietética. Segundo é o cigarro. E terceiro é a obesidade e o sedentarismo. Então, se nós conseguirmos evitar esses três fatores, a gente consegue prevenir mais ou menos em torno de 65% dos casos de câncer no mundo. E são medidas relativamente simples, né? Então, por exemplo, a dieta. A gente sabe que a dieta atual ela é uma dieta extremamente indutora de câncer, por vários motivos, mas principalmente pelo excesso de carne vermelha, pelo excesso de alimentos artificialmente conservados, ou enlatados, ou embutidos, ou salgados, ou defumados, excesso de gordura, principalmente gordura trans, né? Excesso de alimentos industrializados e, consequentemente, falta dos alimentos que, pelo contrário, protegem legumes, verduras, frutas, grãos. Então, isso é uma coisa importante, porque cada vez que as pesquisas são feitas, mais nós entendemos que essa dieta ela causa assustador. Vários tipos de câncer. Porque a gente não tem como mensurar o tanto que você tem disso no seu corpo. Tem, doutor? Por exemplo, se eu quiser fazer um exame para ver o tanto se eu estou intoxicada com isso, não tem como. Não tem. O que nós temos que fazer é alimentar corretamente. Infelizmente, o dia a dia, a correria, o fast food, o junk food, isso impede um pouco que a gente faça isso. Mas eu estava vendo uma reportagem interessante num jornal desses ontem, que as pessoas voltaram a levar a marmita para o trabalho. Por quê? Porque aí ela pode colocar a sua salada, a sua verdura, né, os seus grãos. Isso. Até a propósito, doutor, nós sabemos que um dos tipos de câncer mais comum entre os homens é o câncer de próstata. Então, nós temos uma matéria que nós vamos comentar sobre ela. Roda a matéria. Emiliano descobriu que tinha câncer de próstata em 2008. Após várias consultas e exames, o médico constatou que a doença já estava em fase avançada e que, por isso, a expectativa de vida não passaria de 6 meses. Ao receber a notícia, Emiliano não se deixou abalar e acreditou que Deus iria trazer a cura. Falei para o médico, olha bem, o Deus que eu sirvo, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E eu creio nisto. Foi a partir daí que, então, a minha confiança no Senhor foi muito grande, muito grande. Eu chegar em casa, eu participando, então, a esposa, os filhos, ficaram preocupados, entristecidos, já, e a princípio abatidos, mas eu os encorajei. Eu digo, olha bem, o Deus que nós servimos é fiel. Nunca, de maneira alguma, eu duvidava que Deus iria me curar. Depois de saber a notícia, a esposa de seu Emiliano o encorajou a orar todas as noites durante 1 mês. E foi em um culto da Igreja Batista da Lagoinha que ele recebeu a cura da doença. Toda a família se alegrou. Só do Senhor, né? Não tem outro, só do Senhor mesmo, né? Então, quando a gente vê, né, na palavra, né? E depois, quando houve a conclusão de tudo,
Meu filho até ligou para a gente, que ele mora fora, ele ligou e falando assim, olha pai, estou no Salmo 126, estamos como quem sonha. A nossa boca encheu de risos e de alegria, porque nós ficamos mesmo, né? Gente, mas uma pessoa que tinha 3 meses de vida está aqui curado. Perfeito, né? E nunca teve mais nada, graças a Deus. Apesar da fé em Deus, a família não deixou de ser acompanhada por um médico e seu Emiliano de realizar todos os exames. Isso foi fundamental para que o diagnóstico da cura fosse preciso. Uma cura total. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e o 6º tipo mais comum no mundo. Por isso, os homens devem ficar atentos aos sintomas da doença. Na fase inicial, o câncer tem evolução silenciosa. Alguns pacientes não apresentam nenhum sintoma ou, quando apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata, que são dificuldade de urinar e necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Já na fase mais avançada, pode provocar dor óssea, sintomas urinários, infecção generalizada ou insuficiência renal. A doença é considerada um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos ocorram a partir dos 65 anos. Em 2014, a expectativa é de que 68 mil pessoas sejam diagnosticadas. Por isso, realizar o exame anualmente é fundamental. Mas será que os homens estão mesmo se cuidando? O senhor realiza o exame de próstata anualmente? Fácil. Quem não fizer, menino, está sujeito a um problema sério. Não, precisa só um ano só e olha lá. Só quando ele pede. Faço todo ano. Não existe assim uma prevenção, a gente prevenir o câncer de próstata. O que a gente faz, a exemplo do câncer de colo do útero e de mama, é o diagnóstico precoce. A gente faz o toque endorretal, uma anamnese bem feita para avaliar os sintomas, faz o toque e faz a dosagem do PSA. Quando há uma suspeita, a gente então indica uma biópsia. É fundamental a conscientização dos homens para a prevenção da doença. Fazer um exame regular, olhar a glicose, controle da hipertensão, controle do estresse. O estresse é um fator hoje muito causador de várias patologias. É muito importante que hoje as pessoas procurem o seu médico para fazer exames preventivos, exames de rotina e, a partir dos 50 anos, o exame anual de próstata. Para aqueles que têm caso de câncer na família, pai, irmão ou tio, deve se iniciar aos 40 anos. E para os pacientes afrodescendentes, tem que se iniciar aos 45. Por quê? Estatisticamente, há uma incidência maior nas pessoas da origem afrodescendente. Olha aí que matéria bacana, que matéria especial. E nós vamos aqui aproveitar agora e explorar essa ideia do câncer de próstata, que é uma dos maiores de incidência aqui no Brasil, né, doutor? É o mais frequente em homens e o segundo que mais mata. E um grande tabu para os homens, Um grande tabu É o e uma grande fonte de preconceito, falso preconceito, né? Quando fala desse falso machismo, qual que é a dificuldade assim, que o senhor vê hoje que pode... dificuldade não, acessibilidade para isso, o que tem que mudar? Na realidade, o que eu acho que acontece é que existe um sarcasmo muito grande, a culpa dos próprios homens mesmos, de achar que o homem que se submete ao toque retal, ele está perdendo a sua masculinidade, o seu machismo, etc. Muito pelo contrário, o homem macho, o homem de verdade, ele tem, inclusive, a coragem de se cuidar. E o exame é um exame absolutamente tranquilo. Muitas vezes as pessoas colocam um certo terrorismo sobre isso. É um exame rápido e extremamente importante. Eu já vi, por exemplo, homens dizer assim, não, doutor, eu não vou fazer o toque não, porque eu dosei o PSA. Isso não é correto. Na realidade, esses dois exames, a dosagem e o toque, eles são complementares. Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que o PSA era normal, próximo do normal, e no toque eu identifiquei um nódulo e era maligno. E esse tempo de cuidado aí para os homens, esse tempo de cuidado aí para fazer essas avaliações, doutor, para os homens ali falou acima de 50.
Mas isso aí pode ser abreviado. 50 se você for extremamente baixo risco, né? O colega, o câncer de próstata... Meu caso, já quero avisar que é meu caso. Tô brincando. O câncer de próstata, na realidade, ele é um modelo muito importante, tanto de prevenção quanto de detecção precoce. Na realidade, hoje a gente sabe que a dieta está muito ligada ao câncer de próstata. Tanto é que os chineses, qual é a população do mundo que os homens têm menor incidência de câncer de próstata? Na China. Porque a alimentação é extremamente saudável. Agora, os chineses que migraram, por exemplo, para os Estados Unidos e incorporaram a dieta ruim, a incidência voltou a aumentar. Então, é um fator dietético predominantemente. Então, como é que se evita câncer de próstata? Se alimentando corretamente, evitando a obesidade. A gente sabe, hoje tem vários estudos mostrando a questão do homem obeso, principalmente a obesidade Qual o tipo central. de alimentação que incide aí nisso aí? Dieta rica em proteína animal, carne vermelha, gordura animal, carboidrato. E a questão dos alimentos transgênicos ali? Porque a gente não precisa nem falar com aqueles carregados em agrotóxico, né? E os transgênicos? Nunca se demonstrou nenhum tipo de efeito carcinogênico dos transgênicos. Agrotóxicos, sim. Esses são importantes, principalmente os organofosforados. E a outra questão que o colega colocou muito bem é a questão do rastreamento do câncer de próstata para detecção precoce. Porque nós, eventualmente, numa detecção precoce, nós conseguimos curar o paciente com taxas altíssimas. Na matéria foi falado também, o câncer é uma doença silenciosa. A sua evolução ela é silenciosa. Então, é necessário fazer esse acompanhamento, principalmente para nós homens, anualmente, não é isso? Exatamente. Se você for de muito baixo risco, você pode eventualmente começar, como ele falou, a partir de 50. Hoje nós temos recomendados até 45 anos, porque muitas vezes você está num subgrupo de alto risco e você não tem conhecimento. Agora, se na sua família houver casos de mais precoce, você deve fazer até mesmo assim, a partir dos 40 anos. Agora, você estava falando da questão, né, não só de próstata, no câncer no geral. Você falou um tripé. Você falou dieta, obesidade e o tabagismo. Você podia explicar um pouquinho mais, né, naquilo que afeta, qual o maior risco? O tabagismo é catastrófico, né? Absolutamente catastrófico. Então, as pessoas que fumam têm que parar de fumar imediatamente, as que não fumam devem continuar não fumando. O cigarro causa, dentre várias doenças cardiovasculares, todo mundo conhece, impotência sexual, doença arterial periférica, uma série... Essa que o homem macho tem que preocupar, Exatamente. A questão do enfisema pulmonar, ele causa vários tipos de câncer, desde boca, língua, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, laringe, faringe. Ele destrói o organismo inteiro. É uma catástrofe. Então, as pessoas que hoje nós temos um tratamento extremamente efetivo para a pessoa parar de fumar, incluindo medicamentos. E hoje nós temos grupos em hospitais públicos, inclusive, que tratam desse assunto. Então, basta a pessoa querer parar de fumar. E é importantíssimo que pare. E a questão da obesidade, Carol, é uma questão muito importante, porque hoje a gente sabe que a obesidade causa câncer por vários motivos. Desde que o tecido gorduroso acumula hormônios que são cancerígenos, até mesmo fazendo pressão no abdômen. Os gordinhos que têm aquela barriguinha saliente, o que acontece? Aquilo exerce uma compressão no esôfago, o esôfago sobe. Você está bem certinho. E o ácido do estômago vai corroendo o esôfago e ali forma um tipo de câncer chamado adenocarcinoma, que está crescendo assustadoramente, né? Então, a obesidade causa câncer e o contrário. O exercício físico regular, atividade física, hoje a gente sabe que reduz vários tipos de câncer. Por exemplo, a mulher que se exercita regularmente, não é de vez em quando, é pelo menos 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes por semana, ela tem 15 vezes menos risco de câncer de mama. Hoje, doutor, quando a gente fala aí, por exemplo, o senhor falou de câncer na boca e tudo, na rede pública está sendo estabelecida aquela vacinação contra o HPV, né? E o que tem evoluído em nível de prevenção do câncer hoje? A vacina HPV é um espetáculo. Eu ia comentar. É um espetáculo, existem campanhas negativas absolutamente falaciosas, absolutamente irresponsáveis, dizendo que a vacina causa isso, aquilo. A vacina não causa nada disso. Questões pontuais, talvez, do dia da pessoa? Talvez. Menina, eu acho o seguinte, a campanha que o Ministério fez é correta, a vacinação é correta, isso vai baixar dramaticamente a incidência de câncer de colo de útero. Eu só sinto muito que eles restringiram
atingiram as meninas, talvez numa primeira etapa, na segunda eles vão reconsiderar, com muita inteligência. Por quê? Porque se você deixa os meninos sem vacinar, os meninos costumam ter um tipo de câncer pelo HPV que está crescendo muito. Não o menino, mas o jovem, que é um câncer de garganta causado pelo vírus. Então, se você não cobre, faz a cobertura dos meninos, eles, apesar de diminuir, eles ainda vão correr o risco de ter isso no futuro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já cobrem meninas e meninos. Mas a vacina é uma coisa extremamente positiva. Doutor André, esse assunto é muito vasto. A gente pode deixar já aqui um convite para o senhor voltar? Claro, como Pra Já gente acabou, poder- já? Pois é. Ah, não. Dá um tempo para acabar, a gente quer agradecer. o sol vai crescer também, porque o dermatologista falou, mas você fala de tudo, não fala do sol. verdade. Então, o sol causa câncer de pele. Então você vai ter que voltar o para câncer falar que mais mata é qual? O câncer Hoje que no mais Brasil. mata é o pulmão. É o pulmão. Depois é o de próstata, né? No homem é o de próstata. Mulher, mama. E não podemos esquecer no Brasil, câncer de estômago e intestino.